Abra a palavra de Deus no Salmo 147. Eu ia ler ele inteiro, mas quero ler até o versículo 3. É um salmo que fala da exortação de louvar a Deus. Para isso que a gente foi criado. Não tem nada na Bíblia que diga o contrário. O Salmo 147 diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. E ouça o versículo 3: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Deus, de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes, abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor. A Bíblia diz: cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus. E aí o salmo vai prosseguindo, mas eu quero me adiantar um pouco aqui, depois quem sabe em casa você possa ler, né? Lembre que aqueles que estão no grupo da Ecalel, se você não está ainda, depois no final, fala aqui comigo. Eu não sei muito bem como é que faz isso, mas algum universitário vai estar do meu lado para me ajudar, né? Ali eu tenho postado, todos os dias eu posto um trecho da palavra de Deus. Já fizemos todos os evangelhos, já fizemos todo o livro de Provérbios, e estamos no capítulo 4, né? Hoje 4 ou 5, 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Então eu tenho todos os dias levantado e postado um capítulo da palavra de Deus, para que a gente possa, aqueles que têm esse desejo de fazer não chega a ser um devocional, porque não está ali exemplificado, mas é estar em contato com a palavra do Senhor, estar em contato com a palavra do Senhor diariamente, né? Isso é importante para nós, porque a gente vai errar bem menos. Irmãos, dentro deste salmo que eu li, e é o intuito desta mensagem de hoje na minha vida, para que eu traga a você e a minha vida também, é que o Senhor cure as nossas feridas. Hoje eu quero falar de um Deus que cura, um Deus que cura nossas feridas internas, um Deus que trabalha na nossa mente. Por que eu digo isso? A Shirley sabe, na minha vida de piloto, muitos momentos eu não entendia. A gente tinha algumas coisas em família, algum aniversário, alguma coisa assim, e aparecia um voo e eu não estava naquele dia. Algumas outras coisas aconteciam e eu não estava. E ao primeiro momento eu não entendia. Ao primeiro momento, digo para vocês, a Shirley sabe, né? Ela entrava em casa, eu estava sentado ali um dia antes do voo, ela falava: que cara é essa? Ela dizia, né? Ela já sabia o que era, né? Que eu estava ali me judiando. Na verdade era isso. Na verdade hoje eu entendo que é isso. Eu estava ali, poxa vida, eu tinha aquele negócio amanhã, no final de semana, saiu esse voo. E quantas vezes eu tive que sair, que viajar, de repente, assim, às vezes até, e eu não entendia, mas depois, durante os dias que eu ficava fora, eu começava a entender que Deus queria me retirar para algum lugar, porque talvez Deus entenda assim: se você ficar aí, não vou conseguir falar com você. E aconteceram muitas vezes isso, não todas, mas muitas vezes. E nessa semana não foi diferente. Eu estou aposentado do voo, né, desde fevereiro. Pensei comigo que eu viajaria mais. Mas aí apareceu um curso da empresa a semana inteira, mas dessa vez eu não me judiei, talvez um pouco menos, porque tinha o culto aqui, né? Tinha o aniversário de 1 ano da nossa netinha, né? Mas ali por terça-feira, lá, eu comecei a entender porque
não exatamente só por isso, mas a oportunidade que o Espírito Santo teve de ministrar na minha vida. Por que digo isso? Porque o curso foi um curso baseado em fatores humanos, comportamentos humanos. Muitas coisas direcionadas para a aviação, mas uma boa parte, tanto que tinham pessoas lá que não eram da aviação. E muitas palestras sobre isso, e muitos dados recentes, e muitos estudos de casos, não só de acidentes aeronáuticos, mas de outros tipos de acidentes, ou de outros tipos de dados de suicídio, dados de depressão, dados de síndrome do pânico, dados atuais de pessoas que trabalham nessa área, pessoas que trabalham nas empresas aéreas, que lidam com isso toda hora, um grande índice de afastamento por problemas psicológicos de tripulantes, por causa da pressão, por causa daquilo que vem sobre o trabalho, mas o maior dado é que o que foi falado lá, não só em áreas que naturalmente são pressionadas pelo seu trabalho, mas muitas pessoas estão doentes espiritualmente. Não são poucas pessoas. E quem sabe a gente como cristão, nós como cristãos, ainda não conseguimos compreender exatamente como a gente lida com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com aquilo que nos abala, com as nossas ansiedades. Sabe? Eu hoje, confesso a vocês, levantei um pouco ansioso com o culto, com as coisas que iriam acontecer, né? Assim, não ansioso, mas assim, com uma perspectiva, né? E eu fiquei pensando comigo, puxa Senhor, eu estou preparando uma mensagem justamente sobre isso. E eu vejo que no nosso chamar de meio cristão, não seria bem essa a formulação correta, mas nós como seres humanos, né, dotados de mente, de corpo, alma e espírito, eu consigo enxergar algumas coisas que Deus me mostrou durante, as pessoas estavam falando e eu estava anotando a mensagem de domingo. E eu comecei a entender que como muitas vezes a nossa alma está ferida. Como muitas vezes a gente se encontra ferido e não consegue que o Espírito Santo, que o poder de Jesus Cristo, que a glória do Senhor venha sobre nós e nos sare, e nos tire disso, e nos traga novamente um aspecto de viver para a glória do Senhor. Nós cristãos sabemos que nós temos uma vida eterna, como falei para a Wanda sobre a irmã Celeste. A nosso maior carinho, nosso maior cuidado é manter-se salvo, porque nós temos uma vida eterna com o Senhor. É o que a palavra de Deus nos promete. É o que o Senhor Jesus veio fazer nessa terra, salvar aquilo que se havia perdido. Mas como eu tenho entendido, como eu comecei a entender algumas coisas depois desse mês passado que falamos acerca do Espírito Santo, e aí o Espírito de Deus começou a trabalhar no meu coração, me perguntando assim: o que você aprendeu com esse mês? Fala para mim. E eu, como pastor da igreja, eu retransmito, não que eu estou passando, não, eu tenho que ver isso comigo, trabalhar isso comigo, mas dizer isso para você. Fez alguma diferença esse mês de setembro, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, quando nós pregamos sobre ele, estamos estudando às quartas-feiras sobre o Espírito Santo? Mudou alguma coisa? Você está conseguindo lidar com você mesmo? Porque a nossa maior luta não é contra principado, nem contra potestade. Esses estão expostos ao desprezo pela cruz. Jesus diz lá, Paulo diz isso em Colossenses 2,15. Não há motivo para se abalar com isso, mas eu entendo que muitas vezes nós mesmos somos os nossos maiores adversários.
Nós mesmos não conseguimos lidar com as nossas coisas, com as intempéries que nos acontecem. É um problema no trabalho, às vezes é um problema em casa, às vezes é um problema na família, às vezes é uma discórdia na família, às vezes é um problema psicológico mesmo. Às vezes a gente está sendo levado pelas agruras do tempo, do que estamos vivenciando, a termos ansiedades mais fortes do que tínhamos anteriormente, temos pânico muito mais presente. Então eu escutando aquilo tudo lá no curso de fatores humanos, mas o pessoal que estava falando lá não era cristão, ou pelo menos não se declararam cristão. Mas eles falavam acerca do que é o ser humano, do que é o nosso cérebro, dados científicos, do que o nosso cérebro, como o nosso cérebro reage às nossas emoções. Como Deus pode trabalhar isso em nós? Como Deus pode fazer isso em nós? E aí me veio na mente assim, nós precisamos pregar a palavra de Deus para que ela tenha um efeito prático. E em seguida me veio a pergunta do Espírito Santo: o que você aprendeu sobre mim nesse mês? Mudou alguma coisa na tua vida? Você parou de pensar em algumas coisas que você pensava e entregou isso em mim, falou com Deus acerca disso, entregou a tua vida ao Senhor, mudou a tua razão de viver, como você vive, mudou alguma coisa? Se não mudou, a gente precisa repensar tudo. E não adianta muitas vezes, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, e no mundo atual hoje, ela tem que ser um livro prático. Precisa ser, ela sempre foi, mas quanto mais próximo se chegar à volta de Jesus, e as coisas vão ficar piores a cada dia mais, não pensem vocês que alguém vai mudar esse cenário, não pensem isso, porque a Bíblia diz que isso não vai acontecer. O mundo está se preparando para a volta de Jesus. Para isso acontecer, as coisas têm que piorar. E vão piorar. Já não estão boas. Pelos dados que a gente vê, pelos dados que eu recebi de pessoas que estudam isso, neurocientistas que foram lá falar, porque está havendo um grande número de suicídios como nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Sabe o que está acontecendo em muitas empresas? Não para você se assustar, porque o treinamento é feito para cima disso, você pode continuar voando, não tem problema. Mas existem muitos casos de afastamento de tripulação por causa chega de um ponto tal o estresse que as pessoas apagam. Então são síndromes que a nossa mente, que o ser humano tem. São coisas que se falam? Mas são coisas que precisam ser faladas para nós aqui, para que a gente consiga entender bem o que está acontecendo. A gente conseguir entender bem o que está acontecendo conosco. Aí a gente vai precisar basear o que a gente está fazendo, ou o que a gente está falando. A gente vai ter que basear na palavra de Deus. Certo? Porque a palavra de Deus é a nossa bússola, ela não falha. Né? Então a gente precisa, o que eu vou falar aqui hoje, eu busquei na palavra de Deus. Porque eu não posso vir aqui dar uma palestra acerca de uma coisa científica. A minha pregação é dentro da Bíblia. É o que a Bíblia nos diz. Né? Então eu vou dar um tempinho para você pensar em 5 personagens bíblicos que você lembre e que você pense assim: um dia eu gostaria de ter conhecido esse homem ou esta mulher. Pensa um pouquinho aí. Enquanto as crianças vão no banheiro, se acalma tudo, porque eu preciso que vocês tenham atenção no que eu vou falar. Pensa assim, eu vou dar uma dica minha. Tem um homem da palavra de Deus que eu gostaria muito de conhecê-lo. Se me fosse dado a condição de ir lá atrás, não, isso é impossível, mas divagando nisso, que era Moisés. Eu gostaria de ter conhecido Moisés. Quem sabe um dia eu vou conhecer. Né? Ele com certeza está lá na glória. Né? Então eu queria ter conhecido Moisés. Né? Então pensa um personagem bíblico, um homem bíblico, uma mulher bíblica,
né? Que você pensou assim, puxa vida, eu queria ter um dia conhecido essa pessoa, né? Pode ser Jesus também. Pode ser Jesus também. Vou mostrar para você que pode ser, no mesmo caminho dos outros. Porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós, e Ele sofreu tudo o que nós podíamos passar. Nós jamais podemos afirmar, Jesus era 100% carne e 100% Deus. Porque se Ele não fosse assim, o sacrifício na cruz seria inválido. Ele foi homem. Então pensa um pouquinho aí. Essa gravação, Ju, quem estiver vendo vai ter que esperar um pouquinho também para pensar, Ju. As mensagens são colocadas no YouTube, né? Se um dia você quiser revê-las. Mas pensa aí um pouquinho. Parar de falar um pouquinho, você pensa em quem você gostaria de ter conhecido. Vamos ver se está na minha lista aqui. Vamos ver se está na minha lista. Lembrou de alguém? Lembrou de alguém? José. Bom nome. Alguém mais quer? Hã? Pedro. Bom. Paulo. Paulo está na minha lista. João. Tá bom. O qual deles? Talvez um esteja na minha lista, outro talvez não. Mateus. Apóstolo. Evangelista. Hã? Fala, Emerson, então. Tá na lista também. O Emerson acho que me conhece. O Emerson, converso com o Emerson, ele sabe que linha que eu vou chegar. Mas o Emerson gosta do livro de Jó. Jó está na minha lista. Abraão, bom. Bom, Daniel. Não está na minha lista, mas é um bom nome. Poxa, homem que andou com Deus. Foi arrebatado, né? Muito bom, Michel. Elias está na minha lista como número 1, Fabiano. Bom, né? Como tem pessoas, a gente vai lembrando de nomes bíblicos. Isso é muito bom. Onde eu quero chegar com isso? Aonde que eu vou chegar com isso? Aonde que a palavra de Deus vai nos referendar em cima disso? Eu gostaria de ter conversado um pouco com Elias. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 nomes. Para também. Todos esses que vocês falaram, se vocês forem. Façam um exercício, uma tarefa de casa. Durante a semana, pesquise acerca desse nome que você falou. Eu queria ter falado com Elias. Lembra alguém, vou falar como um geral, né? Não vou me ater muito para não tomar muito tempo. Elias foi um homem que, quando orou, desceu fogo dos céus. Já imaginou isso? Imaginou, Fabiano? Você está do lado de um homem que orou e desceu fogo, literalmente fogo. Queria conhecer ele? Queria, João? 1 Reis, capítulo 19. Se você quiser ler, ou só acompanhe comigo. 1 Reis, capítulo 19. Diz assim: depois de Elias orar e descer fogo do céu, depois de ele matar os profetas de Baal sozinho, uma mulher de nome Jezabel mandou um recado para Elias e disse: amanhã até essa hora aqui você vai estar morto. Você vai estar morto.
Foi uma ameaça para ele. Foi uma ameaça para um homem que há minutos ou horas, um dia atrás, tinha experimentado um milagre ou um fenômeno miraculoso da parte de Deus. Mas esse homem, no capítulo 19 e no versículo 4, ele diz assim no versículo 3: e ele se levantou quando escutou, mandaram falar para ele. Jezabel mandou um mensageiro, falando: ó Elias, quero te falar o seguinte, amanhã até essa hora, no máximo até amanhã essa hora, você está morto, eu vou mandar te matar. A gente já sabe a história, mas lá naquele momento, um homem que fez descer fogo dos céus, que sentimento a alma e a mente, a emoção de Elias brotou naquele exato momento, onde ele recebeu essa ameaça. A Bíblia vai dizer, o versículo 3, o que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi, veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu ajudante. Ele foi ao deserto, caminhou de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sou melhor do que os meus pais, me mata agora, Senhor. Então a Bíblia continua dizendo: e deitou-se debaixo de um zimbro, e eis que veio um anjo do Senhor. Veja o que esse homem experimentou. Veio um anjo do Senhor e disse: levanta-te e come. Olhou, a sua cabeceira estava pão cozido em brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou uma segunda vez e tocou e disse: levanta, come, porque muito comprido é o teu caminho. Então Elias levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali Elias entrou numa caverna. Elias entrou numa caverna e veio a ele a palavra de Deus dizendo: o que você está fazendo aí, Elias? Então a Bíblia diz, o texto no versículo 10, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada. Eu fiquei sozinho, buscam a minha vida para me matar. E ele lhe disse: saia para fora. Deus falando com Elias: saia para fora. Elias, a tua alma está desejando a morte. Elias, saia e venha falar comigo. Então a Bíblia diz que veio um forte vento, um grande e forte vento, mas Deus não estava ali. Veio um terremoto, a Bíblia diz que Deus também não estava no terremoto. Veio um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Era Deus falando com Elias: Elias, eu tenho algo para você. Elias, saia desse teu sentimento, Elias, e olhe para mim, porque eu tenho algo para você. Eu tenho algo para te dar. Elias, você vai fazer ainda muitas coisas em meu nome. Ainda você vai ungir um sucessor seu. Então nessa passagem, quando você olha um homem desse, que tinha esse poder e essa autoridade, e daí você vai dizer: mas Elias era Elias, ele era um profeta de Deus, ele era um homem do Senhor. Tiago vai dizer assim que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era um homem exatamente igual a nós. E lá em Tiago diz que ele orou e não choveu por 3 anos e meio sobre a terra. E naquela mesma passagem dos profetas, que ele mata os profetas de Baal, ele chama
O seu ajudante fala, vai lá, que avisa o rei que vai chover, mas não tem nenhuma nuvem no céu. Vai lá e avisa que vai chover. Ah, mas tem uma nuvenzinha lá do tamanho da mão de um homem. Vai lá e fala para ele que vai chover. E choveu. Então, se nós pudéssemos voltar a conversar com Elias, e se nós chegássemos exatamente debaixo desse zimbro, que ideia nós teríamos desse homem? Eu provavelmente falaria para ele, Elias, você está brincando comigo, né? Poxa, eu orei e não caiu fogo do céu. Eu fiz isso, não aconteceu nada. Eu oro, chove. Eu não oro, não chove. Eu oro para que não chova, chove. Eu oro para que chova, não chove. Você orou e aconteceram todas essas coisas, para com isso. Eu diria. Talvez você diria também. Dissesse também, Elias, para com isso, cara. Mas a alma e o sentimento são particulares e pessoais. E só Deus pode alcançá-lo. A ciência diz que a gente precisa dar um jeito de que o nosso cérebro ele libere química interna em nós para que a gente tenha prazer. Mas esse poder que está em nós, o Espírito de Deus, isso é para a ciência. Quando se conhece a Deus, vai se entender que todas as coisas são possíveis para Deus, porque Ele conhece a nossa essência. Ele disse para Jesus, para o Filho e para o Espírito Santo, façamos o homem. Eu vou soprar sobre eles agora e eles vão ter fôlego de vida. Então Deus fala com Elias, não fique assim. Que é isso? Venha aqui, venha falar comigo. Venha, se coloque na minha presença. E é isso que eu quero dizer para você. Pergunto de novo, o que o mês de setembro, que falamos sobre o Espírito Santo, te agregou? Ah, eu sei onde é que está isso, eu sei onde é que está aquilo, eu sei onde é que está tal passagem, eu sei onde é que está. Irmãos, na prática, se isso não se tornar prática, não vai valer de nada. É conhecimento sem prática, não vai resolver o teu problema e nem o meu. Então Elias é tomado por isso, sai daquela situação, faz o que Deus tem para ele, e ele é arrebatado aos céus. Não é? Moisés era o que eu gostaria de pensar. Moisés foi um homem que Deus falou para ele, Moisés, vem aqui. Ele foi lá, a sarça ardendo, não acabava o fogo. Eu vou mandar você vai ser o libertador do meu povo, Moisés. Não, eu não. Vai. Aí eu não sei falar. Vai saber sim. Vai. Mas quem que eu vou falar aqui? O eu sou te mandou. Moisés vai. Moisés é o libertador do povo de Israel. Mas abra lá comigo em Números, capítulo 11, versículo 15. Se eu estivesse para conhecer Moisés, estava andando por lá e encontrei Moisés. Encontrei Moisés no tempo de Números 11. Números 11, versículo 13, Moisés falando assim: de onde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Se assim fazes comigo, o que ele disse? O que ele falou? Mata-me. Se tenho achado graça aos seus olhos, não me deixes viver mais. Então, um homem que viu pragas acontecerem sob sua ordem, pragas cessarem quando Deus falava com ele,
homem cuja presença, e a Bíblia diz que não se levantou profeta algum em Israel como Moisés, que falava com Deus face a face. Este homem pediu para morrer. Este homem, sua alma naquele momento, seu sentimento naquele momento, levou a falar para Deus: tira a minha vida. Mas Deus o levanta, Deus designa pessoas para lhe ajudarem e fortalece Moisés de uma forma em que ele controla e comanda um número de aproximadamente 2 milhões de pessoas sob o seu comando durante 40 anos. Ah, mas ele não entrou na terra prometida, mas viu. Mas esse é um ponto. Se nós estivéssemos naquele dia, em Números 11, 14, nós ouviríamos Moisés dizer isso para mim: Haroldo, eu vou falar com Deus para ele me matar. Eu estou com a minha alma tão angustiada que eu vou falar para Deus me matar. E é esse o sentimento que começa a invadir a mente nossa quando a gente começa a não olhar perspectivas e ver coisas que só o Espírito de Deus pode nos mostrar. Só a palavra de Deus pode apaziguar o nosso coração. É o que o salmista no 147 diz: Senhor, olha para aquele coração, sara aquele coração. E ali, na palavra não é coração se você está com uma veia entupida no coração, não é isso. Sara a tua emoção, sara o que você está passando, faz com que isso aconteça. E essa é a ação que o Espírito Santo precisa ter em nós. E aí, quando li essa passagem, perguntei: Senhor, o que o teu Espírito fez comigo durante esse mês que nós falamos tanto acerca dele? Aí, como a gente falou aqui, o livro de Jó é muito falado da paciência, das virtudes de Jó. Abra lá Jó 3. Abra lá Jó 3. Abra lá Jó 3. O texto é um pouco longo, mas do 11 ao 13. Se nós fôssemos lá naquele dia, Jó estava falando assim: por que não morri eu desde a madre? E por que não saindo do ventre eu não morri? Por que receberam os meus joelhos? Por que os meus peitos para que mamaste? Porque já agora jazeria, repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Então, o homem que é tido para nós como um exemplo de resiliência, de atitude, de espera, mas esse homem naquele momento ali estava dizendo para Deus: eu não queria nem ter nascido. Sabe aquela coisa que às vezes os filhos, às vezes a gente até fala isso, né? Acho que talvez até falei isso na minha adolescência, não pedi para nascer. Jó estava dizendo mais ou menos isso. Então Deus estava ali com ele, falando: Senhor. Ele estava se socorrendo em Deus. Ele estava se socorrendo no Senhor e falando com Deus da seguinte forma, e Deus falando com ele: Jó, levante teu ânimo, Jó. E aí no mesmo momento, lá um pouco à frente, ele vai dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive. Então aquele homem que pensava isso, o Espírito de Deus adentrou na vida dele e disse para ele: pôs
adentrou na sua fé, no seu coração, mudou aquela história. Então, se algum momento na sua vida hoje você está passando por um momento em que você se discute acerca disso, o Espírito de Deus está falando ao teu coração: o teu Redentor vive e está se levantando sobre a sua vida. Deposite isso diante do Senhor, e no capítulo 42 você vai ver Jó, uma vida completamente transformada. Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Olhe para Deus. Reflita isso na presença do Senhor. Isso é necessário. Isso às vezes é duro para a gente ouvir, isso é duro, mas precisa que o Espírito Santo tenha canal de ação e de entrada na nossa vida, para que o Senhor nos tire disso. Vocês estão entendendo o motivo disso? Para que o Senhor nos resgate disso, para que o Senhor nos dê uma novidade de vida, para que o Senhor nos alimente da sua mensagem, e que o Espírito Santo se mova em nós e produza o efeito. É isso que Deus quer fazer em nós, irmãos. Nós estamos aqui hoje para isso, para sermos curados das nossas feridas, das nossas amarguras, das nossas tristezas, das nossas dificuldades, ansiedades. Eu sei que aqui tem pessoas que têm pânico, que têm síndromes. Hoje Deus está te dizendo por isso. O Espírito Santo está cavocando aonde precisa ser cavocado, porque o poder de Deus quer alcançar a sua vida hoje aqui, e quer que você saia curado desse lugar, restaurado nas tuas emoções, e no teu caminho. Eu sei que não é fácil ouvir isso, mas é necessário para que a gente entenda que Deus vai fazer uma obra na sua vida. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Se livre desse sentimento, trate a tua alma com o Espírito Santo hoje aqui nesse lugar. Deixe o Espírito de Deus tratar com você. É Ele que vai te liberar de todas as coisas. Eu vou pular o profeta Jeremias por causa do tempo, mas Jeremias 20, 14, 18, profetas maiores, a Bíblia diz, não maiores em importância, mas maiores por causa do tamanho do livro. 20, 14 a 18 também, Jeremias fala a mesma coisa. Um homem usado por Deus como profeta, e passou por isso também. O Emerson falou Jonas, né, Emerson? Vamos abrir rapidinho então Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4, versículo 3 diz assim: ó, peço-te, ó Senhor. O que Jonas fez? Jonas primeiramente escapou do que Deus tinha para ele. Mas quando ele foi em Nínive, Nínive era uma cidade que estava fadada a ser destruída. E Jonas pregou a mensagem do Senhor naquele lugar, e o rei de Nínive se arrependeu dos seus pecados. Ele e toda a cidade jejuaram, se vestiram de pano de saco, se dobraram ante cinzas. E Deus não destruiu Nínive pela mensagem que foi pregada pelo profeta Jonas lá. Mas Jonas sai de lá, e no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tire-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Então, irmãos, quando a gente começa a ver, vejam os personagens que a gente falou e vocês que citaram. Eu citei alguns, vocês citaram outros. Veja o quanto Deus deixou escrito isso, porque isso não é anormal. Quero que você entenda isso. A gente muitas vezes se sentir assim
Não é uma situação que não acontece, ou só acontece comigo, ou só acontece na minha família, ou só acontece no vizinho. Não, acontece com todos nós. Todos nós sofremos muitas coisas, muitas vezes. Porque somos feitos de corpo, alma e espírito. A alma sofre. A alma precisa ser trabalhada. O Espírito de Deus precisa adentrar em nós e fazer com que a gente entenda essas coisas, para que a gente possa ser curado, sabe, irmãos? Se a verdade não vier à tona dentro de nós, se a gente não expor isso, veja o que esses homens falaram. Eles não falaram para mim, não falaram para você, não falaram para aqueles que estavam do lado deles, eles falaram para Deus. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos tratar, porque Deus sabe que após o pecado, muitas coisas em nós mudam da raiz, da essência. O pecado nos judia, nos judiou, vai nos judiar. É sempre a luta da carne com o espírito, sempre, sempre, e a alma fica no meio sofrendo. E assim a gente precisa conviver com essas coisas, e assim a gente precisa adentrar nesse caminho e buscar a Deus dessa forma. Então vejam, quando duas passagens, daí a gente vai falar que é o resultado daquilo que Deus fala para nós. 2 Coríntios capítulo 1. Deixa que eu leio para você, para a gente ganhar um tempo. Capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10, Paulo está aflito com o que tinha acontecido para eles, e diz assim: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos, que também nos livrará sempre. Isso Paulo fala, declarando tudo aquilo que eles passaram. Então nós temos um Deus. Por isso a mensagem é para nos envolver com o Espírito Santo de Deus. Porque a obra precisa ser feita, o milagre está aqui. A cura está aqui. A cura está aqui. Não sou eu, é o poder do Espírito Santo de Deus. A cura está aqui. Jesus, como a gente falou, né? Jesus acalmou a tempestade naquele dia, que todos estavam no barco e alguns falaram para ele: ô Senhor, o Senhor está dormindo, o Senhor não está se importando com o que nós estamos passando, não? Isso às vezes a gente pensa também. Eu já pensei muito isso. Senhor, parece que o Senhor não está vendo o que eu estou sofrendo. Mas Jesus se levantou no meio daquele barco e deu ordem, autoridade, do poder de Deus. Acalma-te. Acalma-te. É o que o salmista diz, e a mensagem que eu quero encerrar é: o que Deus quer dizer para mim e para você hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta teu coração, Deus está falando com você hoje aqui neste lugar. Deus está falando ao teu coração. Deus foi falar com cada um desses homens no particular. Deus quer falar com você hoje exatamente da mesma forma, no particular, aqui dentro da casa do Senhor.
O Espírito do Senhor está tocando no teu coração para que isso aconteça. Para que o poder de Deus te livre disso tudo. Para que o poder de Deus entre na tua vida e te faça olhar com ânimo para tudo que Deus tem preparado para você. João. Eu creio que hoje o Espírito de Deus vai curar as feridas que estão abertas aqui nesse lugar. Sabe qual é? Algumas vezes comentei sobre isso, eu ouvi isso uma vez, a diferença entre ferida e cicatriz. A ferida dói. A ferida arde. A cicatriz não dói mais. Mas você sabe que ali teve uma ferida um dia. Porque fica a cicatriz. Mas ela não dói mais. E é isso que Deus quer fazer hoje na nossa vida. Deus quer sarar as nossas feridas. E em lugar da ferida, Ele colocar uma cicatriz, para que você nunca esqueça que Ele te curou, que Ele te sarou, que Ele fez a obra restauradora na sua vida.